Os 3 títulos de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5, que tem por título Os 3 títulos de Jesus. O texto que fundamenta a aula de hoje se encontra em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Aqui, como de costume, eu sempre destaco um dos versículos. Excepcionalmente hoje, eu não farei destaques, então nós vamos ler todo o texto base para a compreensão daquilo que vai ser ministrado aqui. Por isso, eu convido você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim o capítulo de número 2 do livro de Filipenses, a partir do verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em toda a Bíblia existem algumas expressões que sempre vão servir para dar alguma informação única, uma informação singular. Ou até mesmo vão ser utilizados títulos que vão servir justamente para expressar a função e até mesmo o chamado daquela pessoa que está sendo convocada ou que se está contando a história. No caso de Jesus, vão ser utilizadas expressões e títulos para ali demonstrarem a vocação de Cristo e principalmente a função atribuída a ele. Jesus recebeu essas expressões como forma de identificação e os títulos também serviam para fazer referência não só ao que estava acontecendo naquele momento, mas também aquilo que havia sido prometido por Deus no próprio Antigo Testamento. Para isso, como de costume, para que haja maior compreensão das expressões, da aplicação das expressões e dos títulos dados a Jesus, nós vamos dividir a aula de hoje em 3 tópicos, como é o nosso costume. Tópico 1, Filho do Homem. Tópico 2, Filho de Davi. E, por fim, o tópico 3, Messias. Entendido como vai ser dividida esta aula, nada nos impede a começar com o tópico de número 1, a expressão Filho do Homem. Quando a gente utiliza essa expressão, a gente precisa entender em qual momento ela está sendo aplicada. Se ela está sendo aplicada no Antigo Testamento ou se ela está sendo aplicada no Novo Testamento. Então aqui a gente vai acabar indo por partes. Filho do Homem, no Antigo Testamento, tem a sua origem no hebraico e faz menção a uma herança chamada herança adâmica, ou seja, fazendo referência a Adão. Em uma linguagem mais simples, filho do homem no Antigo Testamento faz referência ao ser humano, tá certo? Faz referência ao homem, de fato, dentro da sua estrutura humana. Quando essa palavra, quando essa expressão ela é elevada ao plural, ela se refere à totalidade da humanidade. É como se você estivesse dizendo para aquela pessoa que aquela pessoa é descendente de um ser humano. O interessante sobre essa expressão, ainda no Antigo Testamento, é que ela é usada, parece que cerca de 100 vezes.
E 90% dessas vezes em que a expressão filho do homem aparece no Antigo Testamento se encontra no livro de Ezequiel. E não existe melhor exemplo do que o próprio profeta Ezequiel, já que em todo o seu livro, o locutor, o próprio Deus, se refere ao profeta com essa expressão, filho do homem. Nesse caso, dentro desse contexto do Antigo Testamento e da figura do profeta Ezequiel, fica muito claro que a expressão filho do homem se trata da humanidade, se trata do ser humano aqui e do ser humano em geral. Tudo bem? Também, Davi, em um dos seus salmos, vai se utilizar dessa expressão filho do homem. No Salmo de capítulo 8, ele vai deixar muito claro ao exaltar e adorar a Deus essa expressão. A expressão filho do homem, que também é utilizada por Davi nesse salmo, faz referência ao ser humano, faz referência ao homem em si. Então, só aqui, nessa primeira parte, a expressão filho do homem no Antigo Testamento vai caracterizar alguém que é humano, alguém que é 100% homem, que é filho legítimo de Adão, que é filho da humanidade, ou ainda um ser humano de verdade. Agora, quando nós pegamos a expressão filho do homem e transferimos ela para o contexto do Novo Testamento, a conotação se torna diferente, até porque o próprio Cristo vai utilizar essa expressão. Então, a partir de agora, a expressão filho do homem vai fazer sempre referência a Cristo e por um motivo, tá certo? Se você pegar os 3 evangelhos, né, se você pegar os evangelhos sinóticos, você vai reparar que em todos os 3 é o próprio Jesus que se utiliza dessa expressão. Por que ele vai se utilizar dessa expressão? Ele se utiliza dessa expressão para atender 2 objetivos principais. O primeiro, para expressar uma conotação apocalíptica, ou seja, para fazer menção do futuro, daquilo que Cristo, como Cristo, vai aparecer ali no final de todas as coisas. E o segundo objetivo era a maneira que foi encontrada para caracterizar, ou seja, para definir a vocação de Jesus, tá? Que era uma vocação espiritual e não uma vocação política. Se você tiver alguma dúvida com relação à vocação espiritual de Jesus, as aulas anteriores que estão aqui na playlist do canal vão te ajudar a simplificar essa questão da vocação espiritual, tá bom? Então, a expressão filho do homem serve para atender 2 objetivos, ou seja, para te dar sinais de quem é Cristo no fim de todas as coisas, para que você possa identificá-lo dentro das profecias finais, tá? No livro da Revelação principalmente. E segundo, ela serve para caracterizar a vocação de Cristo, que era uma vocação espiritual e não uma vocação política. Ah, Manuela, por que você acabou colocando essa questão política? Isso também é explicado em outras aulas. Porque o povo esperava um homem político, esperava um homem com tendências materiais, que correspondesse a expectativas humanas. Jesus veio como homem para atender um chamado, né? Uma função e um chamado espiritual, e não um chamado ou uma função meramente material, tá certo? Apresenta então na figura de Jesus, sendo filho do homem no Velho Testamento, essa expressão nessas 2 características, né, nesses 2 objetivos que foram apresentados. A intenção era deixar muito claro que em Jesus se cumpria aquilo que foi profetizado em Gênesis, lá no início. Então, quando Jesus utiliza o termo filho do homem, ele utiliza para dizer, lá no final de tudo virá o filho do homem, esse mesmo filho do homem que se apresenta agora para cumprir a promessa que Deus fez ao homem em Gênesis, aí no caso em Gênesis capítulo 3, tá bom? E principalmente para deixar claro que tudo aquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento agora se cumpre na figura
de Jesus. Agora, esse cumprimento a gente vai ver daqui a pouco. Segura aí. Quando Jesus também se utiliza do termo filho do homem, é para deixar claro uma coisa. Jesus era próprio Deus. Jesus era a essência do próprio Deus. E nós já aprendemos isso nas aulas passadas. Quando Jesus fala, porque é bom que o filho do homem, se referindo a si mesmo, quando ele utiliza essa expressão, ele está falando, olha, eu sou humano como vocês, eu estou convivendo aqui com vocês como ser humano, mesmo tendo a essência do Pai, para que vocês entendam que Deus deseja que sejamos próximos. Lembra da última aula que nós falamos que era necessário que Jesus viesse como homem para que o homem se identificasse com a figura de Jesus? Então, quando Jesus também se utiliza dessa expressão filho do homem, é para mostrar ao homem a intenção de Deus de se aproximar dos seus filhos e não afastá-lo por causa de títulos. Manuela, explica isso. Explico. Esse tipo de coisa fica muito claro. Quando alguém se apresenta a gente simplesmente pelo nome, eu sou fulano, eu sou ciclano, a gente trata essa pessoa com um pé de igualdade, sem medo de errar ou até mesmo não se sentindo inferior àquele que se apresenta. Agora, se uma pessoa se apresenta a gente se utilizando de um título, obviamente já causa ali uma separação. Isso é uma questão humana. O homem foi criado dentro de uma dinâmica de hierarquia. Então, toda vez que alguém se apresenta com um título, eu sou um rei, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, cria-se ali uma barreira de hierarquia. E isso dificulta o relacionamento entre as pessoas. Então, quando Jesus utiliza a expressão filho do homem, ele está dizendo ao homem, eu sou Deus, eu sou a essência do próprio Deus, mas eu abandonei toda a minha glória para que nesse momento nós tivéssemos a oportunidade e você como homem entendesse que eu, como Deus, desejo me aproximar de você. Eu desejo apresentar a você aquilo que o Pai deseja para a humanidade. Então, vamos lá. Antes de irmos para o tópico 2, vamos recapitular aqui o que significa filho do homem. Filho do homem, no Antigo Testamento, faz relação à humanidade, a todos os homens, seja no plural, seja no singular. No Antigo Testamento, estamos nos referindo ao homem. Manuela, exemplos, o próprio profeta Ezequiel e o próprio rei Davi no Salmo de número 8. Quando transferimos essa expressão, filho do homem, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é uma expressão utilizada por Jesus para referir-se a si mesmo e apontar dois objetivos. O primeiro, a identificação da sua pessoa no fim de todas as coisas, né? Lá no livro da Revelação, lá no Apocalipse, tá certo? Segunda coisa, ele se utiliza dessa expressão para cumprir aquilo que foi profetizado ao homem no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando Deus fala para a serpente que viria alguém da semente da mulher e pisaria na sua cabeça. Então, em Cristo, quando ele se utiliza dessa expressão, ele está atingindo dois objetivos: de se apresentar no fim de tudo e principalmente de se apresentar como cumprimento daquilo que foi prometido por Deus lá no início de tudo, certo? Outra coisa que também precisa ficar fixada nesse primeiro tópico: Jesus também se utiliza dessa expressão para que não se crie uma barreira hierárquica, ou seja, para que não se crie uma barreira de relacionamento entre ele e o homem. Até porque é necessário que o Filho de Deus viesse como homem para que ele pudesse fazer a ponte perfeita e perpétua no relacionamento entre Deus e o homem. Se Jesus se apresentasse com um título, criaria-se uma barreira e essa identificação
esse relacionamento seria atrapalhado, seria dificultado por conta da nossa concepção cultural de hierarquia, que não é errada, mas que dificulta nos relacionamentos materiais e também dificulta nos relacionamentos espirituais. Por isso, Jesus vai se utilizar sempre no Novo Testamento dessa expressão para dizer, estou aqui como homem mesmo sendo Deus, para que você entenda aquilo que o Pai deseja para a humanidade, que é um relacionamento e a salvação das almas, que elas sim são eternas, ao contrário da matéria. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Agora que nós já entendemos o que é a expressão Filho do Homem e como ela age no Antigo Testamento, né? Como ela se comporta no Antigo Testamento e como ela se comporta no Novo Testamento, nós vamos para o segundo título, Filho de Davi. Essa expressão Filho de Davi é uma expressão interessante. Você vai reparar que todas as vezes que a gente fala do rei Davi, o rei Davi é um personagem, né? Uma personalidade, na verdade, de grande interesse, de grande conhecimento. Todo o povo de Israel conhece o rei Davi. E o rei Davi é uma personalidade de grande estima dentro do povo judeu. A gente não precisa justificar muito, né? O rei Davi é considerado, foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Rei Davi, o próprio rei Davi, a pessoa do rei Davi, ele consegue fazer coisas que são esperadas tanto a nível espiritual, que é o relacionamento constante, a intimidade com Deus que um governante deve ter, que um líder deve ter e inspirar nos seus súditos, quanto a sua presença como rei de fato, né? Como protetor da nação, como um governante que se preocupava com o bem-estar do seu povo, com o bem-estar da sua população. É por isso que rei Davi, mesmo pecando, porque ele era humano, ele atende essas duas perspectivas e, obviamente, se torna um modelo. Um fator muito importante que aqui deve ser lembrado é que, como a gente está falando de um rei, quando a gente estuda a monarquia, a gente aprende que a lei da monarquia é uma lei hereditária, ou seja, todos os filhos de um rei, né, o primeiro filho de um rei, tem direito à coroa, vai ser o futuro rei. Então, chamar alguém de filho de Davi, ou seja, de filho de um rei, caracteriza que aquela pessoa faz parte da realeza. Então, quando Mateus inicia o seu livro falando Jesus, filho de Davi, ele estava ligando Jesus diretamente à realeza que vinha do rei Davi, que vinha da figura de Davi. Porque se ele é filho, logo ele tem direito à realeza, logo ele tem que assumir o trono. Uma outra coisa muito interessante na expressão filho de Davi é que, ao contrário da expressão filho do homem, filho de Davi em nenhum momento é expressado, é proclamado pelo próprio Cristo. Tá certo? A gente vai entender isso. Em nenhum momento, inclusive nos evangelhos. Nos evangelhos com frequência, tá bom? Inclusive nos evangelhos, a gente não vai encontrar essa expressão sendo utilizada. Jesus, filho de Davi. Quem vai usar essa expressão é Mateus. Os estudiosos vão dizer que, como Mateus era alguém que tinha maior compreensão da dinâmica judaica, ele vai se utilizar dessa expressão. Mas não é só ele que vai utilizar essa expressão. Jesus não utiliza. Mas dentro do texto bíblico, dentro dos evangelhos, a gente vai ver aí algumas situações em que essa expressão, essa declaração da realeza de Jesus vai ser apresentada. Vão ser 3 episódios diretos em que a expressão filho de Davi vai aparecer, e vai ter um episódio em que isso vai ficar implícito, ou seja, que isso vai ficar relacionado, tá? Vai haver uma relação por associação. Então vamos lá. Dos 3 episódios em que a expressão filho de Davi aparece nos textos bíblicos, nos evangelhos, o primeiro se encontra ali em Mateus,
na cura da filha da mulher cananeia. Nesse episódio, a mulher vai lá e diz: Senhor, filho de Davi. Interessante, né? Uma estrangeira declarando que Jesus é filho de Davi, que pertence à linhagem da realeza de Israel, tá? Segundo episódio, a cura de Bartimeu, mais conhecido aqui como cego de Jericó, né? Que ele tá lá no meio da estrada, Jesus está passando, a multidão está ali acompanhando a Jesus e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita isso aí por pelo menos 3 vezes para chamar a atenção de Jesus. E o terceiro episódio acontece na entrada triunfal de Jesus por Jerusalém, em Jerusalém. O povo, se baseando obviamente nas escrituras, vai começar a declarar que ele era o filho de Davi, tá? Então esses são os 3 episódios dentro das escrituras, dentro do evangelho, em que diretamente vai ser dito Jesus, filho de Davi. Repare, Jesus não se declara como filho de Davi. São a mulher cananeia, o cego Bartimeu, o próprio Mateus e é o próprio povo que declara na entrada em Jerusalém que ele é filho de Davi. Tá, tudo bem. Entendemos que nesses 3 episódios isso acontece. Mas por que Jesus não declara isso? E quem declara isso são pessoas do povo. E por que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é algo que deve ser visto com maior atenção e com maior carinho? Entenda bem. Dentro da cultura romana, né, existia o que a gente chamava de culto à personalidade, ou culto ao imperador. Então, todas as vezes que alguém dentro do Império Romano entrava numa cidade e esse alguém tinha autoridade, foca bem aqui, e esse alguém tinha autoridade, as pessoas iam receber a entrada dele, iam receber ele na chegada e começavam a exaltar aquela figura, porque era uma figura que representava autoridade, era comum dentro da cultura romana. A gente sabe que dentro do contexto em que Jesus aparece, Jerusalém, o povo de Israel, está sendo dominado, né? Foi dominado ali pelos romanos, pelo Império Romano. Então, algumas características culturais acabaram se fundindo. É o que acontece na entrada de Jesus em Jerusalém. O povo vai receber uma autoridade, mas dentro dos moldes da sua própria cultura. É por isso que quando Jesus adentra em Jerusalém, eles começam a declarar Jesus, filho de Davi. Isso demonstrava que o povo reconhecia a autoridade de Jesus como homem, reconhecia a autoridade de Jesus como alguém que pertencia à linhagem de Davi, ou seja, pertencia à linhagem de alguém que para o mundo humano era de extrema importância. Né? Era o máximo dentro da hierarquia humana. O mais legal aqui é que tanto na cura da mulher cananeia, que era uma estrangeira e conseguia reconhecer Jesus como autoridade, e no caso de Bartimeu, que ao contrário de todos, declarava ali para chamar a atenção de Jesus, que dizia que ele era o filho de Davi, essa expressão representa um reconhecimento de autoridade espiritual, de alguém que tinha poder, de alguém que tinha a habilidade de condução, alguém que era alguém excepcional, né? Então, nesses 3 episódios, o povo, pessoas comuns, diziam isso. Isso prova que Jesus em momento nenhum precisou dizer quem ele era. A intenção não era dizer quem ele era, justificando lá o Filho do Homem, para que não se criasse uma barreira, para que não se criasse um distanciamento, mas que houvesse do povo, do homem, um reconhecimento daquilo que Jesus é. Fica com isso, ó. É preciso o seu reconhecimento daquilo que Jesus é, daquilo que verdadeiramente ele é, e não porque ele se apresentou como alguém que é. Existia toda essa preocupação, tá certo? O único
único episódio em que não acontece uma declaração direta, mas acontece uma ligação por associação, acontece na cruz. Eu ensinei uma outra aula que quando os romanos, matavam os condenados em morte de cruz, eles sempre colocavam lá em cima da cruz o quê? Uma legenda, um título dizendo por qual crime aquele cidadão foi julgado, foi sentenciado à morte. No caso de Jesus, o crime de Jesus foi simplesmente ser rei dos judeus. Aqui, o crime fica por associação, mais uma vez por associação, fica a ligação de Jesus com Davi, tá? Jesus, ele pode ser chamado, não é errado ele ser chamado filho de Davi, tá? Mas quando a gente vai estudar lá, a gente vai ver a questão dos fariseus, dos príncipes ali do templo, discutindo por que iam condenar Jesus, decidem apelar para esse caminho, O fato dele ser declarado rei dos judeus ou ser declarado filho de Davi. Jesus tem descendência da família de Davi? Tem. E isso era extremamente necessário. Porque no primeiro tópico, se você reparou bem, se você me escutou com clareza, eu disse que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo no Velho Testamento. Então, mais uma vez, Jesus aqui vai servir como cumprimento de uma promessa feita. Ah, Manuela, onde a gente encontra isso? A gente encontra isso em vários textos. Eu não vou repetir todos eles vão acabar aparecendo aqui. Mas Deus fez algumas promessas a Davi, e principalmente que seu reino, que o seu trono perpetuaria, que o seu trono seria eterno. Para que o trono de Davi fosse eterno, precisava ser alguém que fosse eterno, alguém que vivesse eternamente. Quando se olhava para essas promessas de forma material, de forma humana, se esperava que sempre tivesse no trono um descendente de Davi com características iguais a de Davi. Isso, se a gente estudar a história de Israel, a gente vai ver que não aconteceu. Pelo menos não aconteceu da mesma forma, seguindo o mesmo exemplo que Davi. O próprio Salomão aí no final deu uma escorregada. Então, a promessa foi que Deus fez a Davi, Davi, o seu trono, a sua família, a sua descendência vai permanecer no trono pela eternidade. Quando Deus disse isso, ele não disse isso fazendo referência a algo humano, a algo material. Ele não fez isso baseado nas expectativas terrenas. Muito pelo contrário. Ele estava dizendo, olha, você foi um exemplo de rei, você foi um exemplo de servo, você foi alguém que alcançou o meu coração e atendeu aquilo que o meu povo precisava. Você ajudou o povo a permanecer diante de mim. Você foi um exemplo de líder, então eu vou colocar alguém como você, só que agora perfeito, que venha da sua casa, porque é uma forma de eu honrar aquilo que você fez por mim, mesmo você tendo errado, mesmo você tendo pecado. Eu vou colocar alguém da sua descendência que vai ser perfeito, que não vai cometer os pecados que você cometeu, mas que vai permanecer eternamente. Não vai cometer os pecados, não. Jesus é perfeito, Jesus não comete pecado, tá certo? Ele é puro, ele é 100% santo. Mas é alguém que fosse perfeito, alguém que fosse completo. E para honrar a palavra de Deus para Davi, Jesus, quando veio em forma de homem, como veio como homem, veio da família que descendia do próprio Davi. É por isso que Mateus vai fazer tanta questão, como um grande conhecedor, vai fazer tanta questão de começar logo em Mateus capítulo 1, no próprio versículo 1, de declarar Jesus, filho de Davi. Ou seja, estava dizendo que Jesus pertencia à realeza, que estava cumprindo a promessa de Deus e que, principalmente dentro das expectativas humanas, ele fazia parte da família, da descendência, da hereditariedade do próprio Davi, tá certo? Isso vai magoar extremamente os religiosos, porque Davi era uma pessoa extremamente importante
dentro da história de Israel, né? Dentro da história monárquica do povo, tá? Assim, observando isso, mais uma vez, Jesus é aquele que cumpre algo que foi prometido por Deus ao longo do Antigo Testamento. Agora a gente vai avaliar os episódios com mais calma, tá certo? Se você reparar, nos 2 episódios de cura, no caso da filha da mulher cananeia e no caso do cego Bartimeu, nesses 2 episódios de cura, Jesus sempre se encontra próximo do povo. Jesus está fazendo alguma coisa que está sempre próximo do povo. Jesus, quando escuta, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, do cego Bartimeu, imediatamente ele se volta para Bartimeu. Por quê? Porque houve primeiro um reconhecimento e segundo, porque havia ali uma dificuldade humana, algo que precisava ser resolvido e só podia ser resolvido pelas mãos de Jesus. No segundo episódio da mulher cananeia, acredito que esse seja o mais forte, né? Ela se prostra ao chão e diz: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Quando ela diz isso, é um estado de humilhação, de reconhecimento daquilo que ela é e principalmente ela o reconhece como autoridade. Então, nesses 2 momentos, nós estamos vendo que há sofrimento humano, que há uma condição humana que não pode ser resolvido por questões humanas, por habilidades humanas, melhor dizendo. Então, Jesus ele vai até essas pessoas, né? Está próximo daquelas pessoas que estão necessitadas. Mais uma vez, Jesus demonstra nesses 2 episódios, nesses 2 atos, que ele está preocupado com o homem. Ele não está preocupado com aquilo que o mundo pode oferecer ou com o status que o homem pode oferecer, mas ele está preocupado com o estado do homem. E ele está ali vendo esse sofrimento, dizendo: olha, eu tô aqui eu tô entendendo o seu sofrimento, eu compreendo, eu me compadeço do seu sofrimento. O Pai também entende o seu sofrimento e ele quer curar você, ele quer cuidar de você, ele quer se manifestar para você, mas isso só pode acontecer a partir do seu reconhecimento, a partir do seu entendimento daquilo que Deus realmente deseja entre você e ele, tá certo? Então, nesses 2 episódios de cura aqui, em que há a declaração que Jesus é o filho de Davi, você repara que Jesus está próximo dos homens. Jesus está próximo, mesmo sendo um homem de autoridade, agora reconhecida também pelo homem, ele está próximo do povo. Ele está próximo do homem que é necessitado, sem sombra de dúvidas, tá certo? O último episódio, que é o episódio aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, acontece algo de extrema importância, algo muito interessante. Eu já tinha dito lá na frente que era interessante, mas eu cheguei onde eu queria aqui agora. Então vamos lá. É interessante porque você vê que quando Jesus entra, quem faz a recepção é o povo. Então o povo já tinha reconhecido Jesus como alguém de autoridade, alguém de importância de autoridade, tá? Aquilo ali que foi feito não foi feito estimulado por um governador, não foi feito estimulado por um prefeito, não foi feito estimulado pelo templo ou pelos sacerdotes. Muito pelo contrário. Aquela recepção ali foi feita pelo povo. E o mais interessante é que esse mesmo povo, dias depois, semanas depois, vai ser o mesmo povo que vai condenar Jesus à morte. Manuela, qual é a diferença desses 2 momentos? O primeiro momento é que o povo, quando ele tem entendimento daquilo, quando ele compreende alguma coisa, ele faz as coisas por espontaneidade. Quando eu entendo o que é amor, quando eu entendo o que é autoridade, quando eu entendo o que é um líder, eu vou fazer aquilo porque eu entendi, porque eu compreendi. Vai brotar de mim aquela atitude. Agora, quando esse mesmo homem vai ser crucificado, ele não vai ser crucificado por espontaneidade. Ele vai ser crucificado por
influência. Quem vai influenciar, quem vai incitar o povo contra aquele mesmo homem que foi declarado uma autoridade, são os próprios sacerdotes. Então entenda que é algo legítimo, que é algo verdadeiro. Espere esse algo de forma espontânea, de forma que venha do próprio homem, do interior do homem. É isso que Deus espera do homem. Deus não espera do homem que ele faça alguma coisa porque foi influenciado, porque foi induzido. Quem se utiliza dessas artimanhas é um inimigo, não é Deus. Deus, ele quer que o homem entenda, ele quer que o homem compreenda. Leve o tempo que for, mas se o objetivo final for a compreensão, ele sabe que o homem vai adorá-lo, que o homem vai bendizê-lo por livre e espontânea vontade. Não por medo, não por opressão, não por necessidade, mas por entendimento, por espontaneidade. Então, mais uma vez aqui, Jesus prova o que o Pai espera do homem. O Pai espera do homem um amor espontâneo, um amor que venha de compreensão, tá certo? E não uma adoração que venha por simpatia simplesmente, ou porque venha por costume, ou porque venha por hábito. Essa é a diferença do cristianismo verdadeiro em comparação a um cristianismo religioso. O cristianismo verdadeiro, ele é baseado na adoração verdadeira, na adoração espontânea do homem a partir da compreensão daquilo que Deus é e daquilo que Jesus fez por mim e por você, tá certo? Então, entendido esses episódios, tá? A gente pode seguir adiante, né? A gente pode continuar os títulos. Então, resumindo o tópico de número 2, que é o Jesus, filho de Davi. Primeira coisa, Jesus não se declara como filho de Davi. Segundo, é uma expressão apenas dita por Mateus. Mateus é o único a fazer essa declaração, fazer essa ligação entre Jesus e Davi. Ele é a pessoa que faz a ligação davídica, né? Entre a figura de Jesus e o próprio rei Davi. Terceira coisa, tá certo? A declaração de que Jesus é filho de Davi vem por espontaneidade, vem por reconhecimento, por entendimento daquilo que ele é. Então, nesses 3 tópicos, desculpa aí que passou uma ambulância, nesses 3 tópicos fica claro o que é Jesus, o filho de Davi, tá? Como, na verdade, essa expressão filho de Davi, ela é aplicada. Primeiro, Jesus não se declara filho de Davi. Segundo, só Mateus faz essa relação dos evangelhos, no evangelho, tá certo? E terceiro, Jesus, ele espera a declaração, esse tipo de reconhecimento do homem, tá? Por entendimento e compreensão. Tudo bem? Entendido então, como se aplica o filho do homem no Antigo e no Novo Testamento, entendido como se aplica o filho de Davi em Mateus, e como acontece essa declaração em episódios específicos, nada nos impede de ir então para o último tópico, que é Messias. Então, vamos lá. Esqueci minha água, mas tudo bem. Então, vamos lá. Messias. De todos os títulos que nós trabalhamos até aqui, o mais importante, né? O mais importante, sem dúvida, é esse, que é Messias. E nessa expressão, e nesse título, melhor dizendo, acontece uma confusão. Uma confusão não, às vezes as pessoas ficam meio incertas. Por quê? Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo ou Jesus era o ungido? Esses 3 títulos
às vezes, confunde. O que ele era, então? Ele era o Cristo? Ele era Messias? Qual é o termo correto? Entenda bem. Todas essas nomenclaturas, ou seja, todos esses títulos, todos esses nomes dados a Jesus, significam a mesma coisa. Tá certo? Significam que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro, Jesus é aquele que foi enviado por Deus para resgatar a humanidade. O que acontece nesses nomes é que eles apenas estão sendo pronunciados em idiomas diferentes, tá certo? Eu vou utilizar Messias para o hebraico, eu vou utilizar o Messias no hebraico, o Cristo no grego e o ungido em língua portuguesa. Então esses três termos é a mesma coisa, tá certo? Eles só estão sendo pronunciados, estão sendo declarados em línguas diferentes, tá bom? Então não se preocupe, você pode usar o ungido, você pode usar o Messias, você pode usar o Cristo, sem problema nenhum. Quando você vai utilizar, vai estudar, né, vai se aprimorar aqui no Novo Testamento, vai observar os evangelhos, você vai observar duas coisas. O termo ungido é apresentado em Atos, tá? Fazendo relação àquelas 3 investiduras que nós estudamos. Lembra as 3 investiduras? A unção de profeta, a unção de rei e a unção de sacerdote. Então, quando o apóstolo Paulo ali em Atos declara o ungido, ele está fazendo relação, ele está fazendo menção daquelas investiduras que Jesus recebeu, daquelas unções que Jesus recebeu, certo? Mas sem dúvida nenhuma, no Novo Testamento, sem medo de errar, o termo mais utilizado é o termo Cristo. Porque de todas elas, o termo Cristo é o que acaba centralizando, declarando a obra redentora do Senhor. É nessa expressão, né, nesse título, perdão, é nessa nomenclatura, que fica claro que é na figura de Jesus que se tem todo o plano de salvação. É nele que se coloca em prática o plano de salvação que Deus tem para com o homem. Então, sempre vai ser utilizada a referência Cristo. Você observou com o apóstolo Paulo quando estudamos Efésios, né? Em Cristo, Cristo, Cristo o tempo todo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha essa intenção, né? De deixar muito claro que ele estava fazendo referência ao sacrifício de Jesus na cruz para apresentar o plano de salvação para a humanidade. O plano de salvação nada mais é do que a declaração do amor e do esforço de Deus para resgatar o homem para si, tá? O termo ungido aqui vai ser mais observado, vai ser muito associado lá em Salmos, como aquele a quem foi dada uma função. Então, ungido vai ser sempre interpretado dessa forma. Ah, fulano foi ungido. Isso quer dizer, então, que fulano tem uma função. Foi dada a ele uma função originada do próprio Deus. Então, fui ungido a pastor. Você tem uma investidura, uma unção para uma determinada função. Tá certo? Então, a unção era uma prática, né? Era um ato utilizado para estabelecer funções. No Antigo Testamento, ou a função de profeta, ou a função de rei, ou a função de sacerdote. No caso de Jesus, Jesus não foi escolhido para uma função específica. E foi apresentado a ele as 3. A função de rei, a função de sacerdote e a função de profeta. Então, sim, você vai encontrar no Novo Testamento algumas vezes a utilização do termo ungido, mas a preferência aqui vai ser sempre a utilização do termo o Cristo. Por isso a gente usa Jesus Cristo, tá bom? O momento em que estabelece, né, o título de Jesus como Cristo vai se encontrar em um momento muito interessante, acredito eu que seja um dos momentos mais bonitos de todo o Novo Testamento, que é o momento que se encontra lá em Mateus, no capítulo 16. Jesus está ali com os seus profetas. Aqui eu tô
conjecturando, tá? Jesus está ali com seus profetas, com seus discípulos, Jesus está ali com seus discípulos, e ele pergunta: o que o povo diz sobre mim? O que o povo fala que eu sou? Os discípulos, eles não precisam ir muito além, até porque eles já ouviram que o povo, né? O que o povo acreditava que Jesus era. Eles vão dizer, eles acreditam que você é um profeta, que você é como Elias, ele acredita que você é como os profetas do Antigo Testamento. Quando isso aparece, fica claro que Jesus queria apresentar não só aos seus discípulos, mas hoje para a igreja, a dificuldade que o povo tinha de identificá-lo como o Messias, como o Cristo, como um ungido, aquele que foi escolhido por Deus, da essência do próprio Deus, para fazer o sacrifício perfeito. O fato do povo declarar que Jesus era apenas um profeta mostrava que o povo tinha essa dificuldade. Eles acreditavam que Jesus era mais um profeta do Antigo Testamento, um profeta que vinha para corrigir o povo, um profeta que vinha para consolar o povo, para acalentar o povo, né? Para atender uma multidão necessitada, uma multidão que estava necessitada de bênção, uma multidão que estava necessitada de benefícios, e benefícios esses que só podiam vir do Senhor. E só isso. Jesus é um profeta, ele cura, ele me abençoa, quando eu preciso, eu recorro a ele me dá uma palavra de consolo. Ele é um profeta. Ele é alguém que eu recorro em algum momento para receber algum benefício, para receber alguma bênção que venha do Senhor. E nada mais. Parece muito com o que a gente tem hoje. Do fato de sabermos quem é Jesus, sabermos que ele tem poder, sabemos que ele é da essência do próprio Deus, mas muitas vezes o queremos apenas para conseguir benefícios, para apenas conseguir bênçãos. Isso caracterizava e caracteriza hoje a falta de entendimento, a falta de identificação daquilo que Jesus verdadeiramente é. Então, acredito que quando esse episódio, esse fato foi registrado com esse objetivo, de nós observarmos como identificamos aquele que veio do próprio Deus para nos salvar. Então, Jesus faz essa pergunta e os discípulos vão lá e respondem. Até aí, Jesus já sabia. Em nenhum momento Jesus foi enganado, ele já sabia disso. Agora, para deixar o episódio ainda mais interessante, ele se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Para vocês, o que eu sou? Rola ali um silêncio básico, até que Pedro, muito impulsivo, mas com entendimento, diz: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Filho do próprio Deus. Jesus vira para Pedro imediatamente, depois de Pedro ter se levantado e ter respondido com tanta categoria. Jesus vira para Pedro e diz: disseste bem, mas o que você disse não foi algo que você entenderia. Foi algo que o próprio Deus te revelou. Jesus aqui agora mostra uma outra perspectiva. Ele nos ensina que aquilo que é espiritual só pode ser revelado só pode ser entendido através de coisas espirituais, através de sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual, a gente só alcança ela quando nós nos aproximamos de Deus. Quando estamos próximos de Deus, quando estamos buscando a Deus, acontece de nos tornarmos sensíveis o bastante para conseguirmos reconhecer aquilo que Jesus realmente é
e aquilo que Jesus realmente significa. Quando Jesus vira para Pedro e fala: isso que você disse foi o próprio Pai que te revelou, porque se não fosse o Pai você não chegaria a essa conclusão. Ele está dizendo: olha, me reconhecer não é possível numa esfera humana, não é possível numa esfera material. Não é possível dentro do raciocínio, da cultura e do entendimento humano. Ser humano, entendimento humano, a racionalidade humana não é o bastante. A racionalidade humana não é o suficiente para me reconhecer. Para me reconhecer, você precisa estar sensível espiritualmente. E eu só me ponho sensível espiritualmente quando eu estou próximo de Deus. Quando eu busco a Deus. Ali sim, ali se cria uma sensibilidade espiritual boa, suficiente para compreender aquilo que Jesus é. Concluindo a aula de hoje, eu gostaria que você se fizesse a mesma pergunta que Jesus fez os discípulos. Para você, o que Jesus é? Eu gostaria que você refletisse sobre isso e observasse se a sua resposta vai ser igual ao da multidão ou se a sua resposta vai ser igual à de Pedro. Não precisa me responder, não. É algo, fica como a sua tarefa de casa da aula de hoje. Reflita sobre isso. Reflita qual é o seu entendimento sobre aquilo que Jesus é. Se Jesus é apenas mais um profeta como a multidão, ou se Jesus é o Cristo, como declarou de forma tão enfática o apóstolo Pedro. Espero que você tenha entendido a aula de hoje, espero que você tenha compreendido os 3 títulos de Jesus. Acabou sendo uma aula mais técnica, né, de aplicação de expressão, de aplicação de título, mas eu espero que tenha aberto o seu entendimento, espero que tenha aberto a sua compreensão daquilo que Deus realmente deseja do homem. Espero que você esteja tendo um excelente domingo. Espero que você faça a sua tarefa de casa, reflita sobre isso, porque isso é bom para entendermos em que patamar, sendo crentes ou não, estamos diante daquilo que Jesus é. Um excelente domingo para você. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Que você continue nos acompanhando. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar com os seus amigos e principalmente, não se esqueça de colocar o seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar o seu comentário aqui embaixo, que eu sempre estou de olho, eu vou estar aqui à disposição para responder. Caso você já seja da nossa igreja, você já sabe exatamente aonde me encontrar. Que Deus a todos abençoe, um excelente domingo e até a próxima aula.